tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre Platão e o cristianismo. Nós vamos tratar aqui dessa relação entre o Platão e o pensamento do cristianismo. Bem interessante esse assunto. Vamos juntos nesse aprendizado? Já adianto que Platão não conhecia nada acerca da fé cristã, até porque o cristianismo, como movimento que surgiu no segundo, terceiro século depois de Cristo, fez aí uma diferença da vida da época de Platão. Platão viveu há 3 séculos antes de Cristo. Então, nesse caso, nós temos aí uma discrepância de contatos. Platão não teve contato com o cristianismo. Assim também, como o cristianismo, que foi um movimento que surgiu a partir dos ensinos de Jesus, que foi propagado pelos apóstolos e principalmente pelo apóstolo Paulo, que evangelizou o mundo gentílico, o cristianismo ele tem base na cultura judaica e não necessariamente nos pensamentos de Platão. Mas apesar de serem coisas distintas, nós podemos, ao estudar, entender que há uma relação entre Platão e o cristianismo, o pensamento desenvolvido por Platão e o cristianismo. Lembrando, uma mensagem, uma pregação do apóstolo Paulo lá em Atenas, no qual ele fala acerca do Deus desconhecido, o Deus que os atenienses não conheciam, mas reverenciavam, que é o Deus do apóstolo Paulo, o Deus que criou os céus e a terra, o único Deus, o Deus verdadeiro, criador de todas as coisas. E Paulo, ao falar desse Deus, ele fala que os próprios poetas que não conheciam o Antigo Testamento, as Escrituras, também falavam acerca desse Deus. Deus, ele se revela não somente através das Escrituras, mas através de várias formas de conhecimento. Claro que é as Escrituras que vai julgar aquilo que é realmente conhecimento de Deus e aquilo que não é o conhecimento de Deus. Depois de esclarecer esses detalhes, para não ficar nenhuma dúvida em relação ao cristianismo e Platão, eu quero tratar aqui algumas semelhanças interessantes. Platão enxergava a realidade fora desse mundo. Platão entendia que o mundo perfeito não estava aqui. Aqui era somente a aparência, era somente um resultado daquilo que é o mundo perfeito. E Platão almejava, através da filosofia, conhecer esse mundo perfeito, esse mundo no qual deu origem a todas as coisas. Da mesma forma, o cristianismo é diferenciado, porque ele não se limita ao materialismo, não se limita às questões do cotidiano. O cristianismo, ele enxerga além dessa realidade, até porque esse mundo como nós temos hoje, esse universo, não surgiu do nada, não surgiu de uma explosão, do acaso, não. Existe uma outra realidade fora desse universo, fora desse espaço, que deu origem a tudo isso. E o cristianismo, ele busca nessa essência, ele busca transpor, ele busca o transcendente para entender o imanente. Platão viveu numa época no qual os gregos desprezavam a alma, mas seguindo as mesmas pisadas de Sócrates, seu mestre, Platão vai valorizar a alma, vai desenvolver toda uma teoria pautada na questão da alma e da sua realidade antes de habitar nesse corpo. Da mesma forma, o cristianismo não enxerga o ser humano somente como uma matéria. O cristianismo entende que o ser humano possui uma alma e essa alma precisa ser saciada pela presença de Deus. Essa alma precisa ser salva pelo sacrifício de Jesus. Portanto, no cristianismo também nós temos um olhar mais apurado para o ser humano. O ser humano não é simplesmente uma matéria, um corpo, não, mas possui uma alma, que é a sua essência. Platão reconhecia a necessidade do ser humano de atingir a perfeição. Isso mesmo. Para Platão, através da filosofia, o homem vai se libertando do engano,
do senso comum, das ideias equivocadas e vai atingindo a sua perfeição. Da mesma forma, o cristianismo entende que o ser humano está num processo. Nós não somos seres perfeitos e não é pelo fato de ser um cristão que nós somos superiores aos outros. Mas o que diferencia é que o cristão reconhece a sua pecaminosidade, as suas debilidades e caminha em busca de uma perfeição. Vale destacar que Platão entendia na filosofia a possibilidade da perfeição. Já no cristianismo, nós temos a realidade de Cristo, a obra de Cristo em nós nos possibilita atingir uma perfeição que não vai se concluir nessa dimensão, mas sim numa dimensão vindoura. É isso aí, essas foram umas das várias relações que nós encontramos no cristianismo e no pensamento de Platão. Espero que vocês tenham curtido esse conhecimento, que vocês possam ampliar um pouco mais sobre o pensamento de Platão, assim como também o pensamento do cristianismo. Da nossa plataforma aqui no próprio descrição desse vídeo, eu vou deixar alguns vídeos relacionados a Platão e ao cristianismo para que vocês possam aperfeiçoar mais o entendimento desse conteúdo. E já que você gosta do conhecimento e quer desenvolver ainda mais o seu entendimento das coisas, é hora de se inscrever no nosso canal, porque diariamente estamos trazendo aí conteúdo pautado aí em princípios eternos. Aguardo vocês para a próxima videoaula. Até mais!